Salve, salve, meu caro aluno, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2019, PPL, média ponderada. Uma questão que envolve média ponderada e percentual ao mesmo tempo. Caso você não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Sempre que aparecer alguma questão nova de resolução aí, vai aparecer para você. Já vamos direto lá para a questão. Um país decide investir recursos na educação em suas cidades que tenham um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentado no quadro. Então, nós temos as possibilidades de recurso, 1, 2, 3, 4 e 5, e depois a idade média da população analfabeta. Repare bem, a idade média da população analfabeta, que é dado por M. Continuando a questão. Uma cidade desse país possui 60% do total de analfabetos de sua população composto por mulheres. Já dá uma pequena pausa aí. Se 60% da população de analfabetos são mulheres, eu sei que 40% são homens. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é de 35 anos. Considerando a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá o recurso tal. Beleza. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve notar é que 60%, então, dessa população analfabeta, ela é composta de mulheres. E como eu já comentei, a gente já pode inferir automaticamente que 40% são homens. Automaticamente. É o que nós chamamos de eventos complementares. Em probabilidade, a gente utiliza bastante isso. Ótimo. Repare bem que a gente tem a média de idade das mulheres e a média de idade dos homens. A média de idade das mulheres é de 30 anos, enquanto a dos homens é de 35. Acompanha comigo. Dá para imaginar que o 30, que é a média das mulheres, vai ter um peso maior, porque tem mais mulheres. Enquanto 35, que é a idade dos homens, a idade média dos homens, vai ter um peso menor, porque eu tenho menos homens. Então, isso que é média ponderada. Qual que é a fórmula da nossa média ponderada? Basicamente isso aqui, ó. No nosso caso, né, vai ser x1, que pode ser as mulheres aqui, por exemplo, tá bom? x1 vezes o seu peso, que eu vou chamar aqui de peso 1. E depois a gente vem com x2 vezes o peso 2. E aqui embaixo eu somo os pesos, P1 mais P2. Maravilha! Essa que é a fórmula da média ponderada. Valor vezes o peso mais valor vezes o peso mais valor vezes o peso. Qual que é a grande sacada aqui? Todas as questões de média ponderada, eles vão tentar te enganar em relação a quem é o seu x1, ou x2, né? Quem que é o seu xi, e quem é o seu peso. Eles vão tentar te enganar nisso aí. Uma grande sacada que você tem em mãos é o seguinte: o comando da questão, o que estiver perguntando no comando da questão, sempre vai ser o seu xi. Quando eu falo xi, significa esse valor aqui, ó, x1, x2, x3, x4, assim vai. Tá bom? Olha bem o comando da questão. Considerando a idade média, a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá o recurso tal. Ou seja, eu estou querendo saber qual é a média de idade. Ou seja, a idade que vai ser a minha resposta. Ou seja, quem que é meu peso? O meu peso é o outro fator, o xi
é a nossa idade. Esses valores aqui vão ser a nossa idade. O peso vai ser o percentual. Então, vamos lá. A gente tem X1. X1 vai ser a idade média das mulheres. E falou que a idade média das mulheres é de 30 anos. 30 anos. Vezes o seu peso. E qual vai ser o peso aqui das mulheres, né? Sem trocadilhos, né? 60%. Eu vou colocar aqui 60%. Maravilha. Depois a gente continua. Qual é a idade média dos homens? 35. Vezes o seu peso. E qual é o peso aqui dos homens? É a frequência aqui, ó, é o percentual. 40. Isso dividido pela soma dos pesos. E a soma dos pesos vai dar nada mais, nada menos do que 60 vezes 40, né? 60 mais 40. Que é a soma dos pesos. Isso vai dar 100, que é o nosso percentual. Então, essa questão ela já serve muito de exemplo para a gente, que quando aparecer percentual, você pode trabalhar com percentual sendo seu peso, não tem nenhum problema. Você pode colocar aqui embaixo e vai dar sempre 100% nessa situação. Continuando. A nossa conta aqui ó, vai dar 30 vezes 60, isso é 3 vezes 6, 18. Com 2 zeros. Mais. Depois aqui, 35 vezes 40. Essa conta também não está difícil de ser feita. É 4 vezes 35. 35 vezes 2 é 70. 70 vezes 2, 140. 140 com 0. E dividido por 100. Ótimo. Aqui em cima vai dar 18 mais 14. Isso vai dar 32 com 2 zeros. Dividido por 100. Ora, tá bem fácil simplificar aqui, né? 0, 0, 0, 0. Isso me dá uma média de 32. Uma média ponderada de 32. 32 tá em qual intervalo aí, ó? Voltando no na nossa tabela. 32 cabe o recurso de número 3. Recurso de número 3, isso aí dá a nossa letra C de cachorro. Recurso número 3. Questão de média ponderada, bem interessante, bastante recorrente na prova do Enem. Beleza? Até a nossa próxima questão.